Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de novo, poder refletir junto com os amigos, com as amigas, com os irmãos sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos a oportunidade e a presença de todos que aqui vieram. Esperamos, como disse o Alan, sermos felizes nas explanações para que a gente saia daqui mais instruídos, mais esclarecidos e, se possível, mais consolados, esperançosos. Qual o sentido dos esforços religiosos em tua vida? Qual o sentido? Para que nos esforçamos tanto no aspecto religioso? Para que vimos a casa espírita em busca de algo? Qual a razão disso em nossas vidas? Com essa indagação, com essa pergunta, inicia Emmanuel uma reflexão. Essa reflexão está no livro Vinha de Luz, em que ele diz, no título, o objetivo da fé. Aí nós paramos e analisamos com ele a profundidade desta reflexão. Qual o sentido dos esforços que fazemos no aspecto religioso em nossas vidas? Nós somos espíritos imortais. Será que compreendemos bem isso? Somos espíritos imortais, que estamos num corpo físico. Com que objetivo? Para que levantamos todas as manhãs? Para que trabalhamos cotidianamente? Qual a finalidade da nossa existência? Será que somos seres jogados no universo? Será que somos algo mais? Será que uma inteligência superior e maior do que a nossa nos dirige os destinos de cada um de nós? Paremos e analisemos. Nós poderíamos analisar esta indagação de Emmanuel no aspecto do trabalhador espírita, do frequentador do templo espírita, daquele que busca o centro espírita em busca de um consolo, almejando uma orientação e tantas outras coisas mais. Poderíamos analisar sobre diversas matizes, vários aspectos, analisar essa indagação buscando respostas de cunho profundo, de cunho eterno, perene, ou de forma um tanto superficial e imediatista. Poderíamos indagar nós mesmos qual que é, de fato, o motivo que me trouxe até aqui nesta manhã. Por que levantei num domingo de carnaval, em que a grande parte da humanidade brasileira, que é uma fração da mundial e pequena também em relação à terrena, está entregue aos prazeres da carne, está entregue à sensualidade, nela sob a matiz do prazer da satisfação da bebida, da satisfação da libido sexual, de prazeres dos mais diversos. Outros aproveitam os feriados para repousar, alguns para se esclarecer. Nós vimos ao centro espírita. Com que objetivo? Essa é uma indagação que temos feito diariamente a nós mesmos para não nos equivocarmos diante das mais diversas situações. Emmanuel vai nos esclarecer que o objetivo da fé é nos sustentar diante das provações. Ou melhor, nós poderíamos, até mesmo antes de Emmanuel, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando um espírito protetor nos fala da fé, da caridade, a fé e a caridade, ele vai nos dizer que nós, muitas vezes, gratos pelo dom da vida, tentamos retribuir a outrem alguma coisa boa que nos acontece.
e não raras vezes nos matriculamos em obras de benemerência, nos matriculamos em obras de apoio aos necessitados. Mas diante das primeiras adversidades e dificuldades que se apresentam no caminho, nós logo as abandonamos. E logo, se não formos sustentados pela fé, diz o Espírito protetor, nós desistimos. E poderíamos ir agora, complementando com Emmanuel, analisar aquela passagem do benfeitor espiritual, quando ele diz assim: muitos iniciam uma obra cristã, e é fácil. Poucos persistem na tarefa inicialmente encetada. E raros são aqueles que concluem, pois concluir uma obra dedicada ao Mestre é crucificar-se. Crucificar-se. É verdade que não devemos nos apegar apenas ao Cristo crucificado, pois Ele já ressuscitou, ou melhor, já transcendeu a existência física e está no plano espiritual a nos conduzir. Sim, a vida continua após a morte do corpo. Não devemos nos apegar a esse simbolismo da cruz apenas como algo de martírio, uma situação dolorosa. Mas temos que lembrar a situação, a imagem da cruz, como diz Paulo apóstolo, como uma situação que teremos que passar diante da encarnação. Foi o Cristo, que é nosso modelo, que é nosso guia, quem nos disse que na terra padeceríamos na mão dos invejosos, dos orgulhosos, dos egoístas e de tantos outros mesquinhos, quando não somos nós que nos vestimos nessa figura de algozes contra os nossos irmãos. E por que disso? Porque o Cristo diz que na terra nós padeceríamos. Será que Ele está amaldiçoando os habitantes da terra? Ou será que Ele está apenas a nos revelar a nossa essência, de seres ainda falíveis, seres que ainda estão no caminho evolutivo no início de sua jornada? Se nós fizermos uma análise do panorama social, verificaremos que muitos educandários são criados para as primeiras instruções do Espírito, reencarnado ou encarnado. Faculdades se levantam com o intuito de nos profissionar, nos especializar na prática de trabalhos. E os templos espíritas, como verdadeiras escolas da alma, também estão presentes para nos orientar de forma segura nessa jornada, para que não nos percamos diante das tentações da vida. Disse Jesus: quando em tentação, livrai-nos da prática do mal. O que Ele está a dizer com isso? Senão de que todos nós passaremos por tentações. Aí eu volto à pergunta: qual o sentido do esforço religioso em tua vida? A religiosidade, qual a finalidade dela? Se não nos assegurar, tudo bom, Luciano? Se não nos assegurar uma confiança, uma certeza diante das mais diversas situações que se apresentam. Aí nós poderíamos ilustrar com aquele diálogo entre Jesus e Marta. Marta, irmã de Maria, e que tudo indica que eram irmãs de Lázaro. Conta-nos o evangelista Lucas que Jesus, passando por um vilarejo, ele adentrou. E ali foi até a casa de Marta para se alimentar, descansar, repousar. Enquanto ali ele estava, Marta transitava de um lado para outro, cumprindo com seus afazeres domésticos. Num dado momento, ela para, observa e vê Maria sentada aos pés do Cristo. E se dirige ao mestre dizendo: Senhor, não te incomodas me ver trabalhando incessantemente, enquanto Maria está aí parada, sem fazer nada? E Jesus diz: Marta, Marta, Maria fez a boa escolha.
ela está aproveitando os ensinos que eu tenho para lhe ofertar. Vejamos, quantas vezes nós não nos vestimos na figura de Marta, transitando, trabalhando, de forma até um tanto irrefletida, mecanizada, automatizada, instintiva, e não paramos para pensar a razão daquilo. E não paramos para refletir o porquê daquilo. Para que fazemos aquilo? E vamos prosseguindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo. Isso quando não nos entregamos à ociosidade. Mas com que intuito? Qual a finalidade? Quando Jesus disse que Maria fez a boa escolha, pois poucas coisas, disse o Mestre, nos são necessárias, ou mesmo apenas uma, que é a busca do entendimento, para que nós saibamos nos conformar às leis divinas nesse trânsito da vida, nós temos que analisar, estamos de forma conscientes, estamos refletindo sobre a nossa existência, sobre a razão das mais diversas situações? Quando a dor nos vem visitar, a decepção, a desilusão, quando situações nos contrariam as expectativas, o que aquilo está a nos esclarecer? Será que é uma finalidade pedagógica? Será que, de repente, é uma forma de nos trazer a verdade? E isso vem a nos calar muito a frase que Pedro traz na sua carta. Na segunda, quando diz, conheceis a verdade, e ela vos libertará. Qual é, de fato, a verdade? E nos libertará do quê? Nos libertará do jugo da carne? Nos libertará das ilusões? Nos libertará das fantasias que criamos para nós mesmos? Do que nos libertará a realidade? Conhecereis a verdade, a realidade, e ela vos libertará. O aspecto religioso, que Emmanuel vai nos dizer que é o principal objetivo da nossa encarnação, que se traduz numa adequação do comportamento moral diante das mais diversas situações vivenciadas pelo espírito no trânsito terreno, e mundano no sentido do mundo, do universo, e não dessa morada apenas. A aquisição de valores morais deve ser o objetivo de nossas vidas. E quando dizemos isso, não dizemos que devemos olvidar os afazeres profissionais. Devemos olvidar os deveres familiares. Devemos olvidar a vida social para nos enclausularmos, nos insularmos num templo religioso. Não é isso. Definitivamente não é isso. A finalidade da religiosidade é te preparar para a vida, para viver na vida como se deve viver na vida, mas de forma consciente, de forma a saber o porquê. Por que eu trabalho? Quantas vezes já refletimos conosco mesmo? Eu trabalho em prol de alguém, de facilitar a vida de alguém. Eu trabalho para proporcionar um conforto à minha família. Eu trabalho em busca de uma emancipação do jugo opressor da carne, para compreender que a vida é muito mais do que o estado físico que estamos atualmente. Trabalho, sim, temos que trabalhar, mas temos que ter a plena noção, pois fazer por fazer, as máquinas fazem melhor do que nós. As costureiras substituídas pelas máquinas, a sociedade aumentou a produção, diminuiu os erros da costura e tantas coisas mais. Logo, elas são desnecessárias? Ou será que o trabalho tinha uma finalidade pedagógica por trás daquilo? Pois se Deus nos conduz,
Ele poderia nos ter criados perfeitos. Poderia ter nos criado de forma que não necessitássemos dessas atividades físicas. E cada hora mais legadas ao abandono. Essas atividades físicas que vão sendo substituídas, e desde as eras mais remotas, os animais executavam de forma mais vigorosa do que o homem. Nós, seres que pensam, seres que sentem, será algo diferencial? Por que Deus nos atribui a necessidade do trabalho? Ele não poderia nos ter isentado disso? Ou será que o trabalho tem uma finalidade que é nos fazer crescer? Mas será que crescemos ou repetimos? Pois se nós trabalharmos dia após dia sem uma plena consciência da sua utilidade, nós encarnaremos e desencarnaremos em vão. Aí reencarnaremos e desencarnaremos novamente em vão. Que reencarnaremos e desencarnaremos novamente em vão, sem aproveitarmos o que a Terra tem a nos ensinar. E o que ela tem a nos ensinar? Aí volto para o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, Caridade e a Fé do Espírito Protetor. Ele vai dizer que a finalidade da encarnação na Terra é exclusivamente moral. Por isso que sempre abordamos o tema moral, comportamental em nossas reflexões. Pois o aspecto científico é importante? Sim, o é. Mas só é para confirmar aquilo que nós analisamos através de Jesus. A especialização do mundo que as universidades e os cursos técnicos nos proporcionam são necessárias? Sim, por óbvio que o são. Temos que desenvolver a inteligência, compreender como funcionam as leis materiais. Pois, infelizmente, as nossas academias se voltam única e exclusivamente à vida material. De vez em quando surge um que outro missionário tentando inserir nas universidades novamente a reflexão sobre o ser imortal. Mas logo, nos valendo da figura da parábola do semeador, os espinheiros crescem e sufocam a planta, antes que ela tenha força suficiente para sobreviver. Se nós analisarmos nos meios acadêmicos, quantas vezes missionários vieram para nos dizer que há a necessidade da reflexão sobre o espírito, sobre quem de fato somos, nós veremos que não foi uma nem que duas vezes. Foram várias vezes missionários do Cristo encarnaram, foram para os meios científicos e tentaram trabalhar ali a reflexão sobre o ser imortal. E logo foram taxados de loucos, pessoas fanáticas, pessoas equivocadas. Charles Richer, um dos maiores estudiosos da parapsicologia, quando ele se converte ao espiritismo, reconhecendo que Kardec era um gênio além do seu tempo, foi taxado de equivocado, abandonado, chamado de um tanto místico, pois ele teria se deixado seduzir pelas coisas do espírito. Interessante. Os pseudo-intelectuais, que não veem nada além do corpo físico, e vão se perdendo, e o pior, fazendo com que muitos se percam diante da jornada evolutiva. Aí nos lembramos de Jesus a dizer aos seus discípulos, quando ele disse: te glorifico, Pai, quando omitistes essas coisas aos sabichões do mundo, e as revelastes, as obras divinas, suas leis, aos pobres e ignorantes, aos humildes de coração. Aí nós começamos a compreender a profundidade. Mas por que isso?
Porque nós, espíritos, quando começamos a acordar para a razão, logo nos achamos senhores de nós mesmos e da verdade. Mas que verdade? Será que nós temos condições de compreender a verdade na sua integridade? Paulo já dizia na sua epístola aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 13, que hoje ele via, naquela época, ele via em parte. Mas haveria futuro, um dia em que ele veria no todo. Será que na terra é possível nós vermos o todo? Ou será que aquela frase de Jesus, só conhecerá o reino de Deus aquele que nascer de novo, não tem um sentido mais profundo do que nós imaginamos, a dizer, você só conhecerá o reino de Deus quando você transitar por todas as moradas da casa do Pai e adquirir em todas elas o conhecimento que cada uma pode lhe proporcionar. O renascer, o nascer de novo. O que vem a ser isto? Nascer do corpo? Apenas do corpo? Aí cai naquilo que eu estava dizendo. Nós nasceremos, viveremos, desencarnaremos, tornaremos a nascer, viver, desencarnar, sem crescimento espiritual. Mas se nós nascermos também do Espírito, se nós mudarmos a nossa compreensão, e isso demanda esforço de nossa parte, nós nos aprimoraremos, cresceremos, e um dia alcançaremos o Pai, que é o objetivo de todos nós. Nós gravitamos em direção ao Pai, e só chegaremos lá, nos valendo da figura alegórica, simbólica de Emmanuel, quando desenvolvermos as duas asas. Que asas são essas? A asa da sabedoria, a asa do amor. Como desenvolver a asa do amor? Se não sentindo, compreendendo, e para compreender temos que desenvolver a sabedoria, o discernimento. Como crescer? Como avançar, progredir nessa jornada? Trabalhando em nós. Todas as virtudes que estão prestes a eclodir e que demandam que nós hajamos como os cultivadores, como os floricultores que trabalham dia a dia, cuidando daquela sementinha, cuidando daquele broto, daquela plantinha. E isso demanda esforço individual de cada um de nós. E não podemos nos equivocar e muito menos olvidar que muitas vezes seremos assediados pelos ataques da cólera no que tange o aspecto do sentimento. E é natural que assim o seja, pois sempre que somos contrariados, nós resistimos. Ainda nos entregamos ao impulso instintivo que nos faz repelir e atacar aquele que nos incomoda, que nos fere os interesses. Diz Emmanuel, temos que controlar os ataques da cólera, senão o sentimento não florescerá. Muitas vezes seremos assediados por pensamentos anestesiantes do ânimo, e cairemos no desânimo. E a razão assim vai se turvando. A gente vai se equivocando. A gente vai se perdendo. E é natural que assim o seja. Pois muitos lutam contra a implantação do reino de Deus na terra. Muitos não querem que o evangelho libertador seja absorvido por nós, para que nós não nos libertemos. Não é assim que nós ouvimos quando se refere à educação, que seria o objetivo de todos os governos do mundo? Da educação que assim a dengue. Se o povo cuidar da sua morada, o espírito não encontrará espaço para se procriar. E assim nós eliminaremos
o agente patológico que pode nos causar sofrimento. Dá educação. Mas por que não nos dão? Ou melhor, será que nós queremos? Ou será que o conhecimento gera a necessidade de uma adequação? Será que quando nós compreendermos que temos que amar o inimigo e que isso trará consequências benéficas, nós nos esforçaremos para tanto? A educação é necessária. A educação da mente e do coração. Temos que nos educar, nos instruir para nos libertarmos. E aí vem Emmanuel e nos esclarece. Ele diz que tudo que é ligado ao corpo, você pode obter sem menor esforço. Alguém pode te suprir a fome através de uma atividade de benemerência, te doando alimentos. Alguém pode te prover saúde física, te doando remédios. O abrigo, lhe ofertando um lar. Um agasalho, lhe dando uma roupa. Isso tudo nós podemos conquistar sem esforço. Agora, o desenvolvimento da inteligência, a instrução e a educação não se adquire por osmose. Demanda esforço, uma atividade proativa. Estamos dispostos a nos esforçarmos para nos libertarmos das algemas da ignorância? Quem já não sabe que não podemos, voltando para o exemplo da dengue, deixar água parada, pois senão o mosquito ali se procriará? E é uma lei da natureza. Quem já não sabe disso? E por que nós andamos pela rua e ainda nos deparamos com pessoas à nossa frente jogando as coisas pela janela dos seus veículos? A indiferença moral. Aí a dor vem como um aguilhão divino nos visitar e nos dizer: acorde para a realidade. Pois enquanto a aflição está na casa ao lado, nós lavamos as mãos, à semelhança de Pilatos. Mas quando ela vem nos visitar, quando é um ser querido ou nós mesmos, aí nos preocupamos. Aí temos a oportunidade de crescermos ou estacionarmos. Pois há pessoas que mesmo depois de terem contraído a dengue, continuam despreocupadas com a higiene do ambiente. Não adiantou. A finalidade pedagógica não foi alcançada. O remédio terá que ser mais amargo. E virá. Aí analisamos o nosso comportamento diante da vida. Nós já sabemos que não conseguiremos progredir, evoluir no campo dos sentimentos se não nos preocuparmos com a aflição alheia. Se não desenvolvermos a empatia. E aí, já que eu estou aqui no portal, e aqui tem um trabalho nesse sentido, o Eduardo me procurou na sexta-feira falando: Vinícius, você pode ir visitar o asilo no domingo? Eu falei assim: posso, por quê? O que aconteceu? É que eu estou com um problema, eu vou ter que viajar, e é de fato um problema que ele não poderia delegar a outrem. E ele teve que viajar. E ele falou assim: a gente só tem, por enquanto, 4 pessoas do grupo que se habilitou para visitar os senhores, os velhinhos, os aflitos, que foram abandonados já pelas suas famílias sanguíneas e que estão sendo abandonados pelas famílias espirituais. Eu falei: pode deixar, Eduardo, eu vou. Aí eu fico pensando, nós compreendemos que nós não cresceremos se nós não nos esforçarmos em busca do desenvolvimento das virtudes que jazem latentes dentro de nós? Enquanto a dengue está no vizinho, tranquilo, é na casa do lado. Enquanto
o abandonado não é de nosso sangue, deixa ele no asilo. Deixa ele lá, fazer o quê, né? Será que ele não está colhendo a ingratidão, diz o intelectual superficial? Será que ele não está colhendo a ingratidão que ele semeou no ontem? Não soube educar os filhos, sim, é verdade. É verdade, mas isso nos exonera da nossa responsabilidade? Vede o exemplo do Cristo. Um espírito perfeito, de luz, que desceu à terra. Ele precisava? Na nossa limitação intelectual, não. Mas perante as leis divinas, sim. Tanto precisava que assim o fez. Pois ele sabe que o Pai é misericórdia, que o Pai é bondade. E ele se afina ao Pai. E veio mostrar que aqui sim haverá ingratidão, desilusão, acusação, padecimento. E muitas vezes esses atos, quando você está praticando a verdade, quando você está fazendo a bondade, se adequando às leis divinas. E por que que vem? Se você está fazendo o bem, por que que a dor te visita e Deus Pai Todo-Poderoso permite que assim o seja? Para te provar. De fato compreendesses ou foi simplesmente um impulso? Interiorizou dentro de ti que há necessidade da solidariedade, da fraternidade? E repito, com isso não estamos dizendo que devemos abandonar os nossos lares, as nossas profissões, mas tentarmos alargar a visão para realizarmos com sentimentos nobres, com bom ânimo. Não raras vezes, na minha profissão, me deparo com situações que eu falo, não, mas não é possível. Aquela pessoa estudou tanto para chegar aonde está. Aparentemente tem uma compreensão das leis, sabe que não é assim, e mesmo assim procede dessa forma. Aí eu fico a me questionar, puxa vida, ganha tão bem, e por que que não se esforça para fazer o certo? Aí logo me vem a pergunta 937 do Livro dos Espíritos. Não na sua literalidade, mas na sua essência. Para te provar. Para que você repita quantas vezes forem necessárias o procedimento, até que ele surta efeito. Não é assim que procede um professor com seus alunos? Ele ensinou uma vez. Um ou outro aprendeu, a grande maioria não. O que ele faz? Vira as costas? Ou ele repete a lição? E ensina quantas vezes forem necessárias para que o educando aprenda. Assim é conosco. Muitas vezes acordamos alegres, dispostos, trabalhamos, tudo aquilo que estava acumulado ao longo do tempo colocamos em dia. E acreditamos na nossa infantilidade que pronto. Aí de repente vem as situações e fala, não, isso aqui você vai ter que refazer. Isso aqui você vai ter, mas eu fiz certo, sim, mas faça de novo. Ou será que quando uma mãe, uma dona de casa cozinha, faz a comida, a gente se saboreia, degusta aquilo com prazer, isso a exonera, a isenta de no dia seguinte ter que repetir o ato? Ela não tem que cozinhar novamente? Aí ela lavou toda a roupa, passou, está tudo na gaveta. Aí chega no final do dia, o marido, os filhos voltam para o lar. Mais roupa suja a lavar, a passar. Até quando? Até o momento em que ela interiorizar aquilo e se libertar. Até o momento em que ela
vislumbrar que maquinalmente, os animais, as máquinas fazem. Uma máquina de lavar roupa lava às vezes muito melhor do que uma dona de casa, que se não fizer com boa vontade, não lava direito. Mas por que ela que tem que fazer? Para que ela se desenvolva? Não quer repetir a lição? Preste atenção. Faça bem feito. E isso te libertará de ter que fazer novamente? Por certo que não. Pelo menos enquanto não sair do corpo. Pois a vida material densa é típica de mundos primitivos e de provas e expiações. E não sairemos daqui, não transitaremos para mundos felizes, enquanto não aprendermos a lição. E qual é a lição? Aí nos lembramos da pergunta que o fariseu fez a Jesus. Qual o mandamento? O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? O que está escrito na lei? Eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, todo o meu sentimento, todo o meu entendimento, de toda a minha força, e ao próximo como a mim mesmo. Ótimo, faças isso. E terás a vida eterna. A vida eterna nós já sabemos que a temos. A questão é, vamos ter o sofrimento eterno? É claro que é uma figura de linguagem. Pois queiramos ou não, nós vamos chegar à perfeição. Nem que para isso dizem os espíritos superiores. Nós, os espíritos superiores, ministros de Deus, tenhamos que nos valer do chicote e da espora. Qual a finalidade do chicote e da espora? Se não nos impulsionar para a frente. Ou se estiveres indo muito rápido, do freio. Valeremos-nos do freio. Olha que lindo e maravilhoso. Quantas vezes, e eu sei, passei isso na pele. Saindo da faculdade, me esforçava, estudava mais de 5 horas por dia, todos os dias. Com um objetivo traçado. De repente, veio a aflição, uma dor. Tive que operar, me submeter a uma cirurgia. Aquilo me provocou uma aflição gigantesca. E já era o segundo aguilhão divino ligado ao mesmo objetivo traçado. O primeiro foi a perversidade de um homem, que mesmo eu não tendo feito nada de errado, ele me acusou. Me acusou e me levou. Era espírita. Cadê a prova da sua resignação, da sua fé em Deus? Perdi 2 ou 3 anos com a mágoa. Depois, na cirurgia que eu tive que fazer para a extração de um tumor, a chegada da realidade, ó o freio. Segundo aguilhão divino. A me mostrar, não adianta somente a inteligência, tem que ter a bondade. Aí eu ficava a me questionar, mas por que, Senhor? Para que você desenvolva em ti as virtudes que jazem latentes no seu coração. Aí a gente para, analisa e faz uma mudança de percurso. Sim, pois o amor a gente tinha, o amor da mãe, do pai, dos irmãos. Tínhamos, e ainda os temos. Mas o amor por si só, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é como um poço d'água cristalina, que te dessedenta, mata a sua sede. Uma sombra onde você pode repousar, mas não te mostra o caminho. A necessidade da instrução. A necessidade da placa, diz Emmanuel, de indicação. Não vá por aqui, vá por ali.
Essa é a finalidade da inteligência. Essa é a finalidade dos ensinos de Jesus. Nos mostrar o caminho, por onde devemos seguir. Vejamos o exemplo de Marta. Fazia, cuidava da casa, deixava tudo limpo. Maravilhoso. Mas são obras físicas, que ficam, que passam. E Maria, aproveitando para beber a água viva que Jesus proporcionava, aquela água que ele disse no poço de Jacó, a mulher samaritana: se beberes da minha água que eu tenho a ofertar, saciarás tua sede para toda a eternidade. Que água é essa que nos sacia? Que não tornaremos a ter sede, que não tornaremos a reencarnar, senão as leis divinas. Quando atingirmos o apogeu da iluminação, não mais reencarnaremos por obrigação, talvez, quiçá, por missão, à semelhança do Mestre, que encarnou por muito nos amar para nos orientar. As tentações são muitas. A tentação da gula, do ócio, a tentação da avareza, da sordidez. Várias tentações. E são necessárias para que aprendamos a analisar e a fazer a boa escolha. Como disse Paulo apóstolo, que o vosso amor cresça em conhecimento, para que tenhais discernimento, para aprovar as coisas que são excelentes na vida. Quais são as coisas excelentes na vida? O que vale mais? Os bens transitórios ou uma amizade eterna? O que vale mais? A inteligência bem desenvolvida ou os bens adquiridos de forma ilícita? O que vale mais? O sentimento que te proporcionará paz, consolo, alegria? Ou uma morada que dali a pouco você será tirado dela? Não devemos desprezar nada do que a terra nos proporciona, mas saber escolher, saber discernir, para fazer a boa escolha, como fez Maria. Como disse o Alain na abertura, que estejamos presentes, de corpo e de espírito. Pois o corpo pode estar presente, mas o espírito, onde está o teu tesouro? Pois lá também estará o teu coração, disse Jesus. Onde está o teu tesouro? Tens noção de qual é de fato o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Se não fosse essa doutrina da alma que nos esclarece, a depressão estaria muito mais expandida na Terra do que hoje já está. Se não fossem os ensinos de Jesus, que nos garantem a vida após a morte, que mãe suportaria a separação do seu filho querido? Se não fosse essa doutrina que nos liberta das questões da vaidade, do orgulho e do egoísmo, que pessoa suportaria a ingratidão, a decepção, a desilusão? Se não fossem os ensinos de Jesus a nos dizer que somos seres individuais e que a cada um será dado segundo suas obras, quem se esforçaria diante de um irmão que jaz parado na ociosidade?
Conhecemos pessoas milionárias que tiveram filho, inteligência bem desenvolvida, que tiveram filho, filha, ceifados pela morte, e que entraram numa depressão profunda, caíram no alcoolismo, se desiludiram da vida, pois não compreenderam que os filhos não eram seus filhos, eram seus irmãos encarnados para a sua evolução. Pessoas que diante das conquistas materiais, quando atingem o ápice da fama, da riqueza, da sensualidade, se desiludem. Há um artista famoso da televisão, diariamente, semanalmente recebo imagens dele caído no alcoolismo, na sexolatria. E as pessoas repassam aquilo, achando graça, esquecendo que ali tem um irmão. Eu me recuso a passar adiante. E aquela pessoa que era desejada por muitas moças na sua juventude, hoje está ali perdido, desiludido, sem razão. A vida virou uma amarga ilusão. E a gente vê aquilo e nos dói. Eu falo assim, mas meu Deus, e as pessoas, e não é um grupo, são vários grupos repassando a mesma situação. E aí agradecemos a oportunidade que o Cristo nos deu de conhecermos essa doutrina libertadora. Pois a desilusão bate em todas as portas. A decepção. E é bom que assim o seja. Como diz Emmanuel, a desilusão, a frustração, a decepção é a chegada da verdade. Você criou expectativas na vida que não deveria. Você estava caminhando pelo caminho, por veredas que não são boas. E aí vem a verdade te trazer de novo para o caminho do Cristo. Aí nos deparamos com as aflições do coração, as aflições do corpo, pois, como dizem os Espíritos, todos nós, todos, sem exceção, fomos criados iguais para a dor. A mesma dor que tu sentes, o outro também sentirá, ou já sentiu. E se alguém te provocou aquilo, lembre-se da dor que você sentiu, para que você não provoque essa aflição no outro. Pois o que você semear, você colherá. Você vai colher tudo o que você semear. Se semear a paz, o amor, bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que sofrem por amor à justiça, à verdade. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Essas bem-aventuranças que Jesus nos promete que na vida futura colheremos o que aqui semeamos, devem ficar como um letreiro luminoso em nossa vida, em nossa mente, para que não nos esqueçamos e tenhamos indulgência. Se alguém hoje sofre por algo que você passou e superou, lembre-se da dificuldade que foi. Foi difícil para você naquele momento? Então para o outro também o é. Não pague a ingratidão com a ingratidão. Não pague o mal com o mal. Não pague a dor com a dor. Retribua sempre com o bem, pois você só terá a ganhar. E aí tem uma passagem, uma frase não, né? Várias frases de Divaldo, uma colocação dele que muito se faz presente em nossas vidas. Quando ele diz que feliz é quem ama
e não aquele que se faz amado, pois a pessoa que se faz amada pode tornar-se psicologicamente como uma criança, cheia de caprichos, de exigências, mas aquele que ama é como uma rosa que trescala, o sol que aquece. É a pessoa que beija o pântano com a mesma ternura de quem oscula a corola de uma flor. E essa alegria de viver nós aurimos onde? No Evangelho. Por isso os Espíritos nos dizem, diz Divaldo, para não guardarmos ressentimentos, pois quem guarda ressentimento é como alguém que carrega a brasa para jogar no outro. Mas enquanto você carrega a brasa, ela lhe queima as mãos. Na terra, todos nós temos inimigos, todos, sem exceção. Até mesmo Jesus os teve. Mas isso não é importante. O importante é não sermos nós o inimigo de ninguém. Compreendermos que a vida tem uma finalidade, um sentido pedagógico, que é de amar indefinidamente. Estamos no carreiro da reencarnação para sublimarmos os sentimentos, e a dor faz parte da jornada que nos levará ao triunfo. Compreendamos que a dor tem uma finalidade. Compreendamos que a vida tem um escopo pedagógico, um objetivo a ser alcançado, e seu intuito é de natureza moral, comportamental. Temos que aprender a nos comportar, nos adequar, nos ajustar às leis divinas. E lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele disse: lembrei-vos de vosso Pai, amei os vossos inimigos. Se o vosso Pai manda a chuva para bons e maus e o sol para justos e injustos, como nós queremos proceder de forma diferente? Amando o inimigo, nós nos tornaremos próximos ao Pai, perfeitos, segundo a possibilidade da perfeição que nos é destinada. E assim nós gravitaremos, desenvolveremos as asas e voaremos em direção ao Pai, que está a nos aguardar. Jesus veio a nós num determinado momento. Nos chamou: vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele veio, mas ele foi e agora ele nos aguarda. Ele nos aguarda. E Paulo nos mostrou o caminho, pois ele foi até o Cristo. Ele nos mostrou que para chegar ao Cristo, nós padeceríamos na mão dos invejosos, dos orgulhosos, dos perdidos, dos desiludidos. Sim, vai acontecer? Vai. Nos preparemos para a dor. Tenhamos noção, pois ela nos visitará. Não sejamos imprevidentes, pois a tempestade virá. E se nós não agirmos como as formiguinhas que se prepararam para o inverno, nós padeceremos. Nós sofreremos. Nos preparemos. Lembremos, a forma mais eficaz, vejam, a forma mais eficaz de você crescer é amparar ao necessitado, amparar ao aflito, compreender a sua aflição, ouvi-lo, tentar sentir a dor amarga que ele carrega, para que você não tenha que vivenciar na tua própria pele. Aproveitem as oportunidades. Várias são concedidas. Às vezes é um amigo que vai te visitar. Ouça-o. Ouça-o. E não queira dar respostas. Deixe para Jesus. Quando vimos a casa espírita e somos inspirados, o colega do lado, quando está palestrando, ou aqui na frente, ou com você ao lado, conversando, às vezes é inspirado, e te fala: tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, tenha fé na vida. Você é capaz de superar a montanha de dificuldades que vos apresentarão a jornada. Tenha fé, pois é a fé que nos sustenta, é a fé que nos faz olharmos para nós mesmos e reconhecermos nossos erros, nossos equívocos, nossas mazelas, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Olhe, pois todos nós as temos.
Todos nós, faz parte do nosso grau evolutivo. Olhe para si e corrija-se. Elimine. Primeiro passo é reconhecer. O segundo é trabalhar nela, naquela mazela, para sublimá-la e torná-la virtude. Não vos deixeis seduzir pela fama, pela riqueza, pelo poder. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é ilusório. Isso lhe será tirado. A paz, quando a conquistamos, ninguém a tira. E lembre-se que a paz não é ociosidade. A paz é trabalho constante, consciente do que tem que fazer, como fazer e por que fazer. Fazemos por nós, para um dia trabalharmos para Jesus, por Jesus e com Jesus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Meu muito obrigado.